Meus amados, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Nós vamos concluir a nossa reflexão baseada no Pai Nosso. E chegamos aqui no último versículo de nossa reflexão, que é o versículo 13, e a última frase do versículo. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A gente observa que a oração ensinada por Jesus termina da mesma forma que ela começa. Ela começa em Deus, considerando aquilo que é do interesse divino, aquilo que está relacionado ao seu nome, ao seu reino e à sua vontade. E aqui retomamos novamente esta expressão de consideração das coisas que pertencem a Deus. Deus é o alfa e o ômega das nossas orações. Ele é o princípio e é o fim de nossas orações. A nossa oração não termina com uma expressão de ansiedade. Se a gente terminasse as nossas orações dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, a última frase seria uma frase relacionada à presença do mal em nossas vidas e que nós precisamos de proteção. As nossas orações não terminam focalizadas em nenhuma necessidade, em nenhuma ansiedade humana, mas termina focalizada em Deus. Retornamos ao solo sagrado quando as nossas orações. Quando estamos aqui terminando a meditação sobre o Pai Nosso, ensinado por Jesus, a gente retorna ao mesmo ambiente de contemplação da grandeza de Deus, de sua glória, de sua majestade, daquilo que Ele é. E mesmo quando entramos no campo das petições por nossas necessidades, e à medida que pensamos sobre aquilo que necessitamos e sobre as dificuldades que enfrentamos, isso não deva diminuir aquilo que Deus é, porque a nossa oração, ela se encaminha novamente para o solo sagrado da contemplação da soberania divina. A gente não pode começar uma oração e terminar com um coração cada vez mais pesaroso diante das contemplação de nossas necessidades, diante das declarações de nossas carências, de nossas aflições e lutas. A gente não podemos ser tomado por um sentimento de insegurança. Por isso que aqui a oração termina com essa afirmação a respeito de Deus, que ela é maravilhosa. Porque nós aqui pedimos por nossas necessidades, a gente somos levados de volta a pensar sobre a quem nós estamos orando. Quem é o alvo das nossas orações? Quem é aquele em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Nós começamos a nossa oração chamando este ser a quem nós oramos de Pai. Ele é o nosso céus, a quem nós desejamos que o nome seja, seu reino se estabeleça, sua vontade seja feita. E aí a gente termina dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina a terminar a oração nos lembrando de uma coisa: nós estamos orando a alguém que pode responder às nossas orações. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe por quê, Deus? Porque teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. É uma afirmação sobre a soberania de Deus. É orar e saber que nós estamos orando, tudo pode fazer. A nossa oração não é feita a uma divindade qualquer, nós estamos orando ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence todas as coisas. Pertence todas as coisas, mas especialmente Jesus destaca 3 coisas que pertencem a Ele aqui, que é as 3 coisas que todos os homens consideram ser as coisas mais importantes, que está ligado à questão das posses, quando ele diz teu é o reino, a questão do poder, de ter autoridade, e ele diz que dele também é a glória. Os homens procuram o ter, o ser alguma coisa importante, né? E ter popularidade, fama, aceitação, notoriedade. Mas aqui neste final do Pai Nosso, nós temos Jesus dizendo que este é um terreno sagrado que o homem não deve ousar pisar. O homem não deve se atrever a escalar em busca de conquistar esta montanha que é exclusivamente de Deus. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantos reinos se levantaram na terra? Quantos homens se levantaram e se sentiram soberanos, se exaltaram por conta de suas conquistas, bateram no peito e achavam que tinham construído um império inabalável. Todos eles passaram. Todos os reinos e impérios do mundo caíram juntamente com os seus soberanos. Aqui se afirma a respeito de Deus que o seu reino é um reino eterno, é para sempre. O seu reino é um reino que não passa. O seu reino é um reino que não perece. É um reino que não se abala nunca. É um reino que está firme para sempre. E o seu reino se estende sobre todo o universo de uma forma soberana e perfeita. Quando nós estamos pedindo algo a Deus, a gente tem que ter consciência que a gente não está pedindo algo que esteja fora do seu domínio. Porque não existe nada que esteja fora do domínio de Deus, fora do seu reino. Nada está fora do seu domínio. O reino de Deus abarca todas as coisas de uma forma absoluta e plena. E não importa qual seja a situação, a circunstância, não importa, não existe uma só situação, uma só circunstância que esteja fora desse domínio de Deus, porque dele é o reino, porque dele é o domínio para sempre. O reino de Deus é um reino que abrange todas as coisas, é um reino que não existe demarcações para os seus domínios, não existe fronteiras demarcadas do reino de Deus. O reino de Deus comporta todas as coisas que existem neste universo. Ele domina nos céus, na terra, debaixo da terra, no mundo espiritual, no mundo celestial, no mundo terreno, no mundo espiritual. O reino de Deus não encontra qualquer limitação ou fronteira. Não existe fronteiras para o reino de Deus. Ele é um reino que abrange a todos os domínios. Então, quando você ora sabendo que todas as coisas estão subjugadas ao domínio divino, porque dele é o reino. Não é um reino, não é apenas um domínio, não é apenas uma parte de um domínio. Quando aqui ele usa esse artigo definido, porque teu é o reino, está definindo aqui a questão do reino de Deus sobre todas as coisas. A pergunta é se Deus
reina sobre todas as coisas, se Ele é o Rei soberano, então por que acontecem tantas coisas desagradáveis? É porque há, de fato, dentro do reino de Deus, uma rebelião se formando, que se formou, que se estabelece, que pela permissão soberana de Deus continua existindo, mas é só por uma questão de tempo, pois as Escrituras nos diz claramente que haverá um tempo, né, em que Deus estabelecerá o seu reino sobre a terra e que os homens serão regidos com vara de ferro. Ele prometeu isso ao seu Filho Jesus quando disse: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. O reino de Deus permanece para sempre. Quando nós oramos, nós estamos orando a um Deus que reina soberanamente. Ele diz que também dele é o poder, dele é o poder. O poder aqui é o poder ilimitado, é o poder que se revela num dos atributos divinos que define Deus como ser transcendental. Os homens têm um certo nível, que os anjos têm também um certo nível, que os seres caídos, os demônios, Satanás e seus anjos têm também, em um certo nível limitado. Mas quando se refere a Deus, um dos atributos da divindade, que é um dos atributos de sua transcendência como Deus, ele tem todo o poder. Não é apenas um poder limitado, não é apenas um poder sobre alguma coisa, é o poder absoluto, todo o poder. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele afirmou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso indica que não há força no céu, na terra, debaixo da terra, no mundo dos homens, no mundo espiritual, que possa se opor ao poder de Deus. Dentro dessa percepção de que a Deus pertence o poder, a gente tem que enxergar uma coisa: Deus, em sua onipotência, não mede força contra qualquer força que se oponha a Ele. Deus não está medindo força com os homens, Deus não está medindo força com os espíritos imundos, com as forças espirituais da maldade. Deus não vive no cabo de força contra o mal. A visão que nós temos de Deus na sua transcendência, no atributo de sua onipotência, não é a visão pregada pelo dualismo, que diz que existem duas forças coexistentes no universo, o bem e o mal, e elas competem entre si como que se estivessem em pé de igualdade. Na verdade, o que nós sabemos sobre a revelação da transcendência de Deus em seu poder, em sua onipotência, é que Deus está acima de qualquer coisa. Seu poder está acima de qualquer poder. Não existe poder algum que se oponha ao poder divino. Só que não é um poder que Deus se utilize dele de forma arbitrária, embora tendo todo o poder, ele não age de forma arbitrária por conta exatamente da preservação da liberdade humana. Por isso a existência do mal, que é a questão de permitir à criatura humana que tenha a opção de escolha. Se o ser humano tem todo o poder, ele usaria isso em benefício próprio, para impor a sua vontade, para estabelecer a sua vontade. Aqui nós temos um Deus que tem todo o poder, contudo, age de uma tal forma que respeita as escolhas e a liberdade humana, embora tendo todo o poder, age de uma forma que espera que o ser humano se submeta a ele e não seja assim coagido ou forçado pelo poder que se impõe sobre o ser humano. E ele diz ainda: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A glória pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Ainda que nós o louvemos com todas as nossas forças,
ainda que usemos todo o conhecimento que temos, ainda que usemos todo o nosso vocabulário com todos os adjetivos de engrandecimento e reconhecimento de quem Ele é, nós ainda não chegaremos nunca a dar a Deus o devido louvor. Todos os reconhecimentos de tudo aquilo que é dito a respeito de Deus é muito aquém daquilo que Ele é. Sua glória é maior do que aquilo que os homens já viram, perceberam, discerniram, intuíram, porque na verdade Deus é maior do que qualquer coisa que se possa pensar. Está para além de nossas medidas, para além de nossas definições, para além de nossas projeções. A glória de Deus é maior do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente sabe, de todo o conceito teológico, de tudo que já foi estudado, de tudo que já foi falado. Deus é maior do que a lista de todos os seus atributos, de todas as suas obras, de todos os seus feitos que já foram registrados. Deus é maior, mesmo quando olhamos para a criação e percebemos a magnitude das obras de suas mãos, ainda assim a criação não consegue revelar quão grande é o nosso Deus. Por isso que a Ele pertence a glória, a Ele pertence a glória, a Ele pertence a glória para sempre. E que a gente possa, num ato de consciência e de reconhecimento de que Deus é glorioso, que possamos louvá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. A Deus pertence a glória para todos sempre. Ele diz em sua palavra que a sua glória Ele não dará a outro. A glória pertence a Deus. Por isso que eu disse que este é um solo sagrado, onde só Deus pode estar ali. São patamares aonde o homem não pode chegar, porque dele é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Não por algum tempo, não por algum espaço de tempo na história, como foram os grandes impérios mundiais. Ele é o dono do reino, do poder e da glória para sempre. Nada abala o reino de Deus, o poder de Deus, e nada obscurece, nada pode de fato obscurecer a glória de Deus. Nada. Deus é esse ser glorioso para sempre. Amém. A nossa oração deve terminar na meditação dessa grandeza da majestade divina, para que o nosso coração se encha de fé. Quando a gente termina de orar, a gente tem que retomar de novo aquela contemplação da grandeza de Deus, do poder de Deus. Porque à medida que nós descemos na busca da compreensão de nossas necessidades, se não tivermos cuidado, somos levados à ansiedade. À medida que falamos de nossas dores e de nossas dificuldades diante de Deus, se não tiver cuidado, a gente termina em um estado de tristeza, só por lembrar do tamanho de nossas dificuldades. Então, quando a gente descer ao nível da exposição de nossas carências, quando a gente chegar lá embaixo, depois de expor todas as nossas carências e necessidades, talvez isso já tenha nos levado às lágrimas, aquele sentimento de comoção, por lembrar de nossas dificuldades. A gente precisa subir de novo ao território sagrado da contemplação e perceber que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí, só então, a gente pode dizer amém, amém. Concluir pensando sobre quem Deus é e não sobre a grandeza dos nossos problemas. Pensando sobre a majestade de Deus e não sobre a grandeza das nossas dificuldades, não agigantando muitas vezes os problemas e diminuindo Deus, porque aqui Ele deve ser o alfa e o ômega das nossas orações. Só então a gente pode dizer amém, contemplando que Deus está acima de todas as coisas, como Rei sobre todas as coisas, e é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Ele nesse dia com confiança, clamemos ao Senhor na sua santa presença.
Ore comigo nesse instante. Quero pedir oração aos irmãos pela vida da irmã Valda. Chegou ao meu conhecimento que ela foi hospitalizada hoje, e peço à igreja que ore pela irmã Valda e ore uns pelos outros, oremos uns pelos outros. É necessário que a gente se coloque na presença de Deus e tenhamos empatia e quebrantamento para buscar o Senhor pela vida de nossos irmãos. Nosso Pai soberano, Deus misericordioso, Deus bondoso e fiel, nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, e queremos agradecer-te, Pai, por mais um instante que passamos aqui de joelhos na Tua casa, Senhor, clamando, Senhor, diante de Ti. E agora, Senhor, temos falado a Tua palavra aos Teus filhos e Te suplicamos, Deus amado, que o Senhor possa ministrar de uma forma especial, Senhor, em cada coração neste momento. Oramos pela vida da Tua serva, irmã Valda, Senhor, que está ali hospitalizada. Visita a Tua filha, Senhor. Ó Deus, que a sua estadia ali seja breve, que ela se recupere, que a administração dos medicamentos, Senhor Deus querido, ali a ela, Senhor Deus dado, possa exercer os efeitos necessários para que a Tua filha possa, Senhor Deus, sair daquele ambiente o mais rápido possível. Senhor, estende Tuas mãos sobre a vida da Tua filha, lhe dê vitória, Senhor, neste momento, que toda enfermidade, Senhor, deixe o seu corpo, seja repreendida e que a Tua serva tenha saúde. Abençoe a todos os irmãos que estão enfermos, Senhor, aqueles que ainda nem tomamos conhecimento dia, Senhor, passando por um momento de enfermidade, por um momento de dificuldade. Senhor Deus, abençoe grandiosamente. Senhor, visita-os com a Tua presença neste instante, Senhor, e que as enfermidades sejam repreendidas. Abençoa a filha, Senhor Deus, do irmão Antônio Manuel. Senhor, aquela vida, Senhor, e repreenda aquela enfermidade. Senhor, ela está com 8 meses de gravidez. Senhor, estende Tuas mãos e dê vitória, meu Pai. E assim abençoa todos os irmãos que estão, Senhor Deus querido, passando por esse momento difícil, Senhor, por esse momento de dificuldade, ó Deus. Senhor, abençoa a sobrinha da Tua serva que nos pede oração. Tenha misericórdia da sua vida, Senhor, nesse dia. Meu Pai amado e querido, e assim, meu Senhor, nós oramos por todos aqueles, Pai, que estão enfermos, que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, os toque nesse dia, que as enfermidades sejam repreendidas. Meu Senhor, nós te clamamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, meus amados, continueis a orar uns pelos outros em nome de Jesus.